Beleza, beleza, pessoal. Shalom, shalom para vocês todos. Vamos que vamos. É nóis, pessoal. Não pega nada. Uhul. Seja bem-vindo ao culto da Bíblia, pessoal. Dessa vez nós vamos falar um pouco mais sobre o rei Davi, o rei Meler. Davi Meler, pessoal. Meler significa rei, ok? Então, Davi Meller. Vamos falar um pouco mais a respeito dele. Só que dessa vez nós vamos falar sobre a cronologia do seu reino. Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre a sua cronologia. Quando ele se torna rei, né, pessoal? Existe aí muito segredo por trás de tudo isso. Só que nós não vamos aqui dar explicação de cada coisa que aconteceu aqui na vida do rei Davi, pessoal. Porque vai ficar muito grande e quem sabe aí a gente aí dá um tempo, né, pessoal, e faz um estudo mais profundo sobre o rei Davi. Mas para falar do rei Davi, pessoal, a gente vai precisar falar muito, muito mesmo, no mínimo aí uns 5 ou 6 meses só falando do rei Davi, pessoal. É muita coisa. Ok, pessoal? Então a gente vai falar profundamente sobre a cronologia do rei Davi. Então vamos embora. Uhul! É nóis, pessoal. Bom, pessoal, eu quero responder aqui a pergunta da Tereza. Pessoal, ela me faz uma pergunta dizendo como são os livros de estudo que eu tenho. É, um livro que não seja do judaísmo, né? Que não tem nada a ver com judeus, né, pessoal? A respeito do judaísmo. Bom, pessoal, eu falo para vocês o seguinte: eu leio muitos livros, tá ok? Existe aqui, separei aqui, muito interessante esse livro, ok? Ok? Eu comprei tava na promoção, comprei por 10 reais, ok? Aqui, 10 reais, pessoal. Ok? Comprei esse livro aqui, ele vai falar sobre os anjos, 70 anjos generais de Deus, ok? Um desses livros aqui, muito importante para mim, eu gostei muito desse livro, abriu muito minha mente, conheci muito sobre os anjos, ok, pessoal? E uma coisa muito interessante, pessoal, esse livro aqui, pessoal, ele com todo respeito, eu leio, independente qual é a religião, eu gosto de ler, ok? É um livro da Testemunho de Jeová, não estou aqui fazendo propaganda do Testemunho de Jeová, ok? Aprendendo a história, né, com base bíblica. Eu leio muito, pessoal, muito interessante. Já de cara, ela nos dá esse mapa aqui, pessoal. Olha só esse mapa, ok? Já nos dá um mapa, a construção do templo, Jonas, Sansão, enfim, pessoal. Então as pessoas me perguntam: irmão Gil, você só lê livros judaicos? Não, pessoal, tudo aquilo que me interessa, sem dúvida eu leio, ok? Então tá aí, pessoal, alguns livros que eu leio aqui, separei esses dois aqui porque é muito especial, que você possa também aprender um pouco mais. Mas vamos lá, pessoal, hoje vamos falar sobre cronologia do rei Davi, pessoal. Quem é que não gosta do rei Davi? Quem é que não se encanta com a história do rei Davi? Pessoal, é claro que a história que é contada por aí é cheio de romance, cheio de amorzinho. E quando a gente vai ler a história do rei Davi, as pessoas passam para nós de duas formas. Primeiro, a forma romântica, né? Que as pessoas de todo mundo sonha ter um amor encantado, um príncipe encantado. Então as pessoas sonham com isso, né, pessoal? E a outra coisa é falar sobre a riqueza do rei Davi. Rei Davi, pessoal, meu Deus do céu. Então esses são os dois focos que a gente ouve por aí falar sobre o rei Davi: riqueza e amor. Não é assim não, pessoal. Beleza? O rei Davi teve seus altos e baixos, teve seus momentos de glória e seus momentos de tristeza. É claro, pessoal, que rei Davi,
com todo respeito, ele passou mais tempo sofrendo do que sendo feliz, ok? Essa é a realidade bíblica que a Bíblia nos ensina. Ele passou o tempo todo sofrendo, lutando, até a sua morte ele lutou, ok? Com a própria morte, com o próprio anjo mau lá, que não é bom falar o nome dele. Mas enfim, pessoal, vamos lá falar um pouco aqui sobre essa cronologia. Por quê, pessoal? Eu quero falar para vocês que os anos que eu vou falar aqui, antes de Cristo, o ano Mude, né, o ano da criação, alguns dizem que está errado a data da criação do mundo, outros dizem que já está errada a data antes de Cristo, depois de Cristo, que Cristo nasceu 100 anos antes, Cristo nasceu 10 anos depois. Pessoal, isso são informações que eu trago para vocês, que vocês podem procurar e tirar suas dúvidas em fontes confiáveis na internet, ok? Então vamos lá, pessoal. O reino do rei Davi começa no ano 1013 a.C. e a partir daí a gente vai falar sobre essa cronologia, ok, pessoal? A gente vai falar aí por quê? Porque no ano 1013 a.C., o rei Davi tinha 30 anos de idade e ele se torna rei de Judá. Ele não se torna rei de todo Israel, não, ele se torna rei de Judá. O povo, a nação de Judá, agora acolhe ele como rei, ok? É claro que tem um grande segredo por trás de tudo isso, mas essa aqui não é a questão de falar desse segredo nesse exato momento. Então, pessoal, foi o ano em que Davi soube que morreu o rei Saul, morreu lá o Jonathan. São os momentos muito tristes da vida do rei Davi. Já começa por aí, ok? Não é um momento bom. O reino começou bom pro Davi. Não começou ruim, não. Começou ruim. Começou bobando mesmo para cima dele. Porque as tribos, só apenas a tribo de Judá aceitou ele como o rei. Tá ok, pessoal? E foi também um ano em que Isbosete se tornou rei de todo Israel. Ok? Isbosete tinha 40 anos de idade quando ele se tornou rei, pessoal. Pessoal, quando for falar, em breve, eu não sei quando, em breve eu vou falar a respeito desse rei, para nós tirar nossas dúvidas. Vou fazer um vídeo exclusivamente sobre Isbosete, ok, pessoal? Só para nós entender aqui. Então, no ano aí de 1013 a.C., Davi tinha 30 anos, Isbosete se tornou rei, Davi se tornou rei de Judá, e aí nasceu os filhos de Davi, que é Amon, Absalão e Adonias. E aí você sabe que vai ter problema. Esses três aí vai ser o problema de Davi para o resto da vida. Até depois da morte de Davi vai ter problema com os filhos, com esses três filhos aí vai ser o problema deles, ok, pessoal? Você sabe muito bem disso. Pessoal, no ano 1011 a.C., Abner, que era primo de Saul, né? Ele faz uma aliança com o rei Davi. E nesse ano, nesse mesmo tempo, quando ele faz essa aliança com o rei Davi, de trazer o povo todo para o lado de Davi, Joabe mata Abner. E aí a confusão está formada, né? Você sabe muito bem que Davi não gostou dessa ideia de ter matado Abner. Abner era um homem que também amava Davi, que respeitava muito o rei Davi. Cara, vamos tirar isso da nossa cabeça que o cara tinha raiva de Davi. O cara não tinha raiva de Davi, pessoal. O único homem que tinha raiva de Davi era Saul. Tinha inveja. Isso porque estava com um demônio. Ele estava lá com, não é um demônio, e sim com uma preocupação com o seu reino. Eu vou explicar isso a respeito desse espírito mal que estava atormentando Saul. Quando for falar do rei Saul, vou explicar para vocês direitinho a respeito disso. Ok? Então, no ano 1013 a.C.,
Abner faz uma aliança, Joabe mata Abner e Ibosete também é assassinado, ok? Ele é assassinado por Bana e Recabe, filho de Rimon. Esse Rimon aí, ele pertencia à família de Benjamim e tudo indica que eles eram parente da família de Saul, ok? Tudo isso indica. Isso aí é outra história que eu vou contar também para o futuro, não agora, ok, pessoal? Isso aí tudo para nós entender. Isso aconteceu no ano 1013, 1011 a.C. E isso aí no ano Mude, que seria 2887, depois da criação do universo, foi que aconteceu esse fato na vida do rei Davi. Ok, pessoal? Vamos lá. No ano 1006 a.C., Davi conquistou Jerusalém. Davi agora ele entra em Jerusalém e conquista Jerusalém. E isso foi 5 anos depois da morte de Ibosete. Ou seja, agora Davi ele se tornou rei de todo Israel. Já se fazia 5 anos e agora ele vai para Jerusalém, que na época não era Jerusalém, ok? Essa aí é uma cidade que eu já contei para vocês, que vem lá do tempo de Noé, do tempo de Sem, de Eber. Já contei essa história para vocês no nosso canal, procura aí no nosso canal, sobre Melquisedeque, a história de Melquisedeque. Essa cidade pertencia a Melquisedeque, pessoal. Salém, muitos chamam de Salém, pertencia a Melquisedeque. Melquisedeque nada mais é do que o próprio Sem, filho de Noé, filho de Noa. Ok, pessoal? Já expliquei essa história para você. Procura no canal aí a respeito de Melquisedeque e você vai tirar suas dúvidas. Ok, pessoal? Então aí, agora Davi ele conquista a cidade. E no ano seguinte, do ano 1005 a.C., Jerusalém agora se torna a capital de todo Israel, o santo monte de Israel. Ele conquista a cidade, mas não conquista o santo monte. Ah, pessoal, é isso mesmo. Ele não conquistou o santo monte. É um segredo por trás de tudo isso aí, mas Deus não queria que essa terra fosse ganhada por violência, mas sim por paz. E aí Davi ele compra o monte sagrado e que se torna a herança de Israel. Ok, pessoal? Isso aí é outra história que nós vamos contar para frente, pessoal. Então aí essa época foi o ano de 1893, né, depois da criação do universo. E o rei Davi tinha nessa época aí, pessoal, 38 anos de idade quando ele trocou a capital para Jerusalém. Ele tinha 38 anos de idade, pessoal. Ok? É isso aí, vamos embora. Bola para frente. E aí, pessoal, no ano 1000, né, que é chamado ano 1000, Davi ele transfere a arca para Jerusalém. Aí nós já conhecemos essa história, né? Davi ele vai agora pegar a arca e vai transferir para Jerusalém e acontece aquele acidente, né? Aquele probleminha, nós sabemos disso. E isso foi no ano que Davi tinha 43 anos de idade. Esse fato aconteceu quando Davi tinha 43 anos de idade e aconteceu esse problema tudo. E aí, esse mesmo ano, Davi ele quer construir o templo sagrado. No ano 1000 ele tem a ideia, vamos construir o templo sagrado de Deus. Ele tem essa ideia, mas aí Deus fala que não, né? E a partir daí, pessoal, Davi tem uma série de guerra, pessoal, ok? Tem uma série de guerra que ele vai enfrentar aí, essa série de guerra. E essa série de guerra que ele vai ter, ele vai agora o que? Nada mais, nada menos conquistar os tesouros de Saul. Ok, pessoal? Isso mesmo. Então ele vai conquistar os tesouros do rei Saul. Ok, pessoal? E aí, pessoal, no ano 900, né?
nos anos 905 antes de Cristo. Davi, ele tem uma série de guerras, e é nessa época que ele manda buscar quem? Ele manda buscar Mefibosete, pessoal. É nessa época que ele manda buscar Mefibosete. Entenda isso. Por quê? Porque ele tinha conquistado os tesouros de Saul, ele tinha trazido todos os tesouros de Saul de volta para Jerusalém, né? Para Jerusalém, os tesouros que foram roubados. E aí ele olha para o tesouro e fala: esse tesouro aqui não é meu, esse tesouro não pertence a mim, pertence a Saul. E aí começa a história de Mefibosete e o rei Davi, pessoal. Ok? É isso aí, pessoal. Eu sei disso. E aí tem uma curiosidade, pessoal. Qual é? Segura aí a bomba, que só tem bomba. Davi tinha 44 anos de idade, né, pessoal? 44 anos de idade. Mefibosete tinha 22 anos de idade, pessoal. Ele tinha 22 anos de idade. Entendo isso. Já tinha se passado, pessoal, aproximadamente aí 17 anos em que Davi já era rei, né? 17 anos Davi já era rei de todo Israel. Então já tinha passado aí esse tempo todo, 17 anos. E agora ele manda buscar Mefibosete. E Mefibosete agora se conta com 22 anos de idade. Eu sei que não contaram isso para vocês, mas vambora. E aí, pessoal, no ano seguinte, né? Que é o ano aí de nos anos 995, Davi engravida Betseba. Aquele problema. Lembra daquele problema, pessoal? Naquele probleminha do rei Davi, que olhou Betseba tomando banho e tal. Foi essa época que aconteceu esse problema na vida do rei Davi. E Davi tinha 45 anos de idade. Ok? Então vamos lá. No ano seguinte, no ano 994 a.C., nasceu o rei Salomão. Nasceu o rei Salomão, né, pessoal? Uma alegria grande. Não é uma alegria grande, vai ser problema no futuro. Davi sabia disso, pessoal. Cada filho que Davi tinha, ele sabia que era um problema no futuro. E aí nasceu o rei Salomão, pessoal. Davi tinha 46 anos de idade. Isso aconteceu no ano 2904, depois da criação do universo. Lá depois da criação do universo aconteceu esse fato. Ok, pessoal? Para nós aí entender. Vamos lá. E agora vem um fato muito triste na vida do rei Davi. Um fato muito triste. Ou seja, nos anos 983 a.C., Amon, né? Amon, que é o primeiro filho de Davi, ele vai estrupa a sua própria irmã. Ele tinha aí um amor que não tinha tamanho, um amor que era rejeitado por toda a sociedade. Ele tinha esse amor aí e ele acaba estupando a sua irmã, Tamar. E isso aí foi uma bomba que aconteceu na vida do rei Davi, ok? Existe algum segredo por trás disso? Existe um segredo muito por trás disso, mas isso aqui não vamos contar agora, ok? São detalhes que nós vamos explicar ao correr do vídeo, que a gente vai falar do rei Davi no futuro, não sei quando ainda. E aí, esse mesmo ano, Absalão mata Amon. Matou Amon, acabou com Amon, já era. E aí agora começa o grande problema entre Davi e Absalão, porque ele vai fugir, ele vai fazer amizade com outros reis. Ele vai começar agora, todo mundo vai olhar para o Absalão, como Absalão é o cara, né? O cara, o futuro rei. Esse aí vai ser um rei forte. Então as pessoas começam a abrir seus olhos pensando que Absalão vai ser o próximo rei. Ok, pessoal? Isso aí só para a gente começar a entender. Ok, pessoal? Vamos lá. No ano seguinte, pessoal, nos anos seguintes de 982, Absalão, né, ele toma o poder sobre o povo de Israel e agora ele vai fazer guerra contra o rei Davi. Pessoal, nesse tempo aí foi uma parte muito difícil na vida do rei Saul, que ele mesmo chora
é uma parte em que o rei Davi, ele começa chorando, ele vai chorando pela estrada, pelo caminho. Ele vai chorando, se lamentando, descalço. A Bíblia relata que ele estava descalço quando ele estava fugindo de Absalão. É uma parte muito difícil da vida de Davi. Ele é apedrejado, ele é amaldiçoado, ele é traído, Ziba engana ele. Então tudo isso aí aconteceu, pessoal, no ano de 982 a.C., né, pessoal? E Davi aí tinha a idade de 54 anos de idade. E isso aconteceu nos anos 2915, depois da criação do universo, depois que Deus disse haja luz. E o rei Salomão, nessa época, né, a criança Salomão, ela tinha aí aproximadamente 8 a 9 anos de idade. De 8 a 9 anos de idade, provavelmente 8 anos para fazer 9, ok? E isso aí aconteceu, pessoal, na vida do rei Davi. Vambora. O vídeo está acabando, o vídeo está ficando longo. Vamos lá, pessoal, estamos chegando ao final. Pessoal, mais um fato triste na vida do rei Davi. Aconteceu nos anos 974, né? Que é praticamente o penúltimo ano da vida do rei Davi. Davi, ele faz o censo de Israel, ok? Ele faz agora o censo de Israel. E nessa época Davi tinha 69 anos. 69 anos Davi tinha, que é aí o penúltimo ano da vida do rei Davi. Ele vai fazer essa bobagem, né? Ele é iludido pelo próprio inimigo mau, pelo anjo mau, para fazer essa contagem. E aí acontece isso. Isso aí não foi legal. Então esse fato aconteceu nos anos 2924, depois da criação do universo, depois da criação, depois que Deus criou e disse haja luz, ok? Pessoal, no ano seguinte, que é o último ano do rei Davi, 973, Adonias, ele se proclama rei de Israel. Ele sai cantando na rua: agora eu sou o rei de Israel. E todo mundo vai junto, o sacerdote vai junto. E aí acontece a história, né, que Betsaba vai falar com Davi, vai falar com Jonathan, né, com Natan, com o profeta Natan, e aí vai ter aquela confusão ali, pessoal, e aí Davi proclama o Salomão como rei de Israel, né, pessoal? E aí Salomão tinha, muitos falam que Salomão tinha 17 anos quando ele é proclamado rei, mas na verdade é que Salomão já vinha trabalhando como rei antes da morte do seu pai. Muitos afirmam dizendo que ele tinha 14 anos de idade quando ele começou a trabalhar com seu pai, tomando conta do reino, o rei Salomão, porque Davi já pensava passar esse reino para Salomão, ok? E Davi morre com 70 anos de idade. Davi morreu, eu já contei essa história para vocês, eu vou contar de novo, não tem jeito. O rei Davi morreu, pessoal. A Bíblia, a Torá, né, os pessoal nos conta, a tradição judaica nos conta que Davi, Deus falou para ele o dia que ele ia morrer, não o dia, mas sim o dia da semana que ele ia morrer no Shabat. E foi no Shabat que ele morreu. E que o anjo da morte foi lá pegar ele. Só que Davi estava orando, estava estudando. E aconteceu que o anjo da morte falou: olha, não consigo pegar Davi porque ele não desconecta do Senhor Deus. E Deus falou: ó, vá lá, cria algo para distrair a mente de Davi, e aí você vai e pega a alma de Davi. O que aconteceu é que esse anjo mau, ele veio e começou a bater um vento forte nas árvores. E esse vento forte começou a quebrar os galhos das árvores, né? E Davi se despertou. Ele parou de estudar um pouquinho e ele foi lá ver essa árvore que estava sendo quebrada, numa época que não estava batendo vento. Ele foi lá ver, e quando ele vai descer a escada, veio um anjo mau e tira um degrau da escada e ele cai da escada. E Davi, ele cai da escada e quebra o pescoço, ok? Segundo a tradição judaica nos conta isso.
E foi assim que Davi morreu, com 70 anos de idade, nos anos 2925 anos depois da criação do universo. Ok? Beleza? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tudo de bom. Shalom, shalom, pessoal. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, seu comentário e sua pergunta. Vamos mandar ver aí para você mais perguntas, pessoal. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Shalom, muito shalom. É nóis, pessoal.